Fala galerinha aqui do Centro de Mídia do quarto ano, vamos começar uma super aula e já lanço o desafio, hein? Assista esse vídeo do início ao fim. Desafio lançado para vocês. Eu sou o professor Seba Nunes e hoje quero convidar você para uma super aula de língua portuguesa. Então, prepara aí seu caderno que eu tenho certeza que você vai amar a aula de hoje. E para fazer essa aula aqui chegar a muito mais pessoas, a gente sempre conta aí com toda a equipe aí de Libras que leva essa aula para muito mais pessoas, para muito mais diversidade aqui para nossa aula aqui. Então, muito obrigado aí, toda a galera aí, toda a equipe de Libras. Eu disse que nós teremos uma super aula de língua portuguesa, né? Então, eu quero também já dar uma super dica. Toda semana temos aulas inéditas no nosso repositório. Lá você pode encontrar o vídeo, pode encontrar o vídeo da aula, pode encontrar o PPT, o plano de aula. Então pode ajudar em muito aí no seu dia a dia escolar, tanto do professor quanto do aluno. Não é demais? Então não deixe de prestigiar aí o nosso repositório do Centro de Mídia. Muito bem, eu disse que nós teremos uma super aula de língua portuguesa, mas eu ainda não disse qual é o tema, o título da aula de hoje. Então vem descobrir juntinho comigo, vem na tela. Olha só, pessoal. Leitura em voz alta. As habilidades de hoje, EF35LP21, EF35LP01. Eu lembro que quando eu falava de leitura em voz alta na sala de aula, tinha alunos que ficavam em pânico, morria de medo. Às vezes a gente não tem tanta habilidade ainda de ler em voz alta, e às vezes ficam com um pouco de vergonha ou um pouco aí de medo. Não é verdade? Mas será que eu posso fazer alguma estratégia que pode me ajudar aí no dia a dia aí, e quando eu precisar ler em voz alta eu consiga desempenhar aí com uma certa tranquilidade? Tenho certeza que a aula de hoje é principalmente para você que quer ler em voz alta sem passar por tanta dor na barriga de medo, né, pessoal? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vem cá, vamos na tela, juntinho com o professor. Olha só, o que vamos aprender? Nessa aula, vamos organizar, treinar e se preparar para realizar a leitura de contos com influência africana para outra turma. Então o professor vai deixar uma super dica aí para vocês. Vamos preparar aí leituras de contos africanos, que foram os contos que nós fomos lendo aqui durante esse ano, no quarto ano. Então a gente leu alguns contos africanos. Vamos escolher um conto africano, fazer essa prática, essa leitura em voz alta e apresentar para uma outra turma. Pode ser legal, hein? Podemos apresentar para a galera do terceiro ano, do segundo, do quinto ano. Que tal a gente tentar fazer essa diversidade aí e levar essa diversidade, esses temas aí africanos, essas leituras africanas aí, para todas as turmas aí. Então, vou deixar essa super dica aqui para vocês. Mas para fazer uma leitura em voz alta, professor, eu preciso me preparar. Mas como eu vou me preparar, professor? Eu ainda não sei como se prepara aí para uma leitura em voz alta. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu vou ajudar vocês a se prepararem para fazer uma leitura super legal para a galera aí das outras salas. Topa viajar comigo aí nessa aula? Então vem comigo, olha só. Então olha só, pessoal. Tem aqui uma pessoa que vai se apresentar. Muito bem. E para eu fazer uma apresentação, eu preciso seguir aí alguns passo a passos. Então vamos pensar aqui como eu posso me preparar de forma organizada para uma leitura em voz alta. Então, o professor trouxe aqui algumas estratégias que você pode utilizar aí no seu dia a dia, aí na sala de aula, quando precisar fazer uma leitura em voz alta. Então, vamos ver essas estratégias? Então, vem comigo, vamos na tela. Olha só, escolher um conto estudado ou outro dos livros disponíveis em sala. Legal a gente utilizar aí um conto africano, tá bom, pessoal? Reler o texto e se organizar com umas tarefas. Organização da sua parte da leitura e das falas dos personagens. Ah, professor, eu posso fazer essa leitura com outros alunos? Posso.
Então, se eu dividir a leitura com meu amiguinho na sala de aula, então eu tenho que organizar quais são as minhas partes da leitura e também quais são as falas dos personagens. Eu posso utilizar uma entonação diferente para o personagem também. Por exemplo, vou fazer um macaquinho. Eu posso usar uma voz diferente, fazer uma entonação. Posso brincar também. Tenho certeza que vocês já brincaram bastante nas aulas de arte com a professora Adriana aqui no Centro de Mídia. Então, aproveita aí para brincar e deixar essa leitura muito mais dinâmica. Mas temos mais coisinhas aqui para a gente aprender juntinhos com o professor. Olha só, treino da leitura. Então, eu posso treinar essa leitura em voz alta. Atenção para os detalhes. Organização da leitura e das falas dos personagens. Muito bem. Então, eu posso utilizar uma entonação diferente aí na fala dos personagens? Posso, pode ser legal? Vai ser super bacana. Uso de acessórios e de cenários. Professor, o que é acessório e cenário? Eu sei que vocês já aprenderam aí na aula de arte, mas o acessório eu posso fazer aí um macaquinho e utilizar aí umas orelhinhas aí de macaco, pode ficar bem legal. Então eu posso usar acessórios no meu personagem. E construir um cenário. Se a história passa-se numa floresta, eu posso construir aí uma floresta, fazer desenhos de florestas no meu cenário, ou numa casa, eu posso fazer aí um cenário aí de acordo aí com a minha história. Então, pode ser bem divertido. Então, se eu pensar aí nos acessórios do meu personagem e no cenário, a leitura vai ficar muito mais legal. Praticamente um teatro. Pessoal, vai ser bem interessante. Mas vamos continuar vendo aqui as nossas dicas. Olha só na tela. Preciso ter ensaios. Claro, ensaiar bastante para a leitura ficar bem bacana. Confecção de ilustrações, fantoches e cenários. Professor, eu posso fazer com um fantoche? Contar a minha história com um fantoche? Utilizar um fantoche para contar a história? Posso também. Pode ser super legal. Eu, particularmente, amo utilizar fantoches aí para contar histórias. Então, posso utilizar o fantoche, posso criar personagens na minha história, posso deixá-la muito mais interessante. Basta usar a criatividade. Mas, primeiro de tudo, escolher o conto que eu vou utilizar. Depois que eu escolho o conto, começo a pensar nas outras estratégias aí, como fazer com que essa leitura fique muito mais divertida. Legal, né? Então, vamos prestar atenção aqui que tem mais dicas para vocês hoje. Olha só, pessoal. Vamos lá, mãos à obra. Olha só, tenho aqui cortinas de um teatro, tenho aqui o meu apresentador e sugestão. Além desse ensaio da leitura em sala com seus colegas, ensaie em sua casa. Ensaie na frente de um espelho. Olha só, eu posso ensaiar na frente do espelho em voz alta. Ou faça a leitura para outras pessoas fora da escola. Posso já treinar a minha leitura aí com os responsáveis, com os amigos da rua, com o pessoal de casa, com o irmão, como forma de se preparar para ler em voz alta. Lembre-se sempre de que é importante dirigir-se ao público e usar um tom de voz audível a todos. Não precisa gritar nem sussurrar. Então, pessoal, eu vou fazer lá a minha apresentação. Eu não posso falar baixinho, porque senão vocês não ouvem aí. E também não preciso gritar muito, porque senão as pessoas vão falar, nossa, tá gritando demais. Mas eu preciso ter um tom onde todos possam ouvir o que eu estou falando. Tá? Então, pensa nisso. Professor, deu duas dicas aí. Fazer em frente ao espelho e fazer a leitura para o pessoal em casa. Pode ser super legal, hein? Porque no dia que você for fazer a leitura na sala, na escola, você já vai estar super treinado, vai já entender qual é a altura necessária para que todos ouçam, vai ser muito bacana. Então, treine, faça a leitura em casa, vai ficar demais. E eu trouxe uma sugestão aqui de texto para vocês. Vocês podem utilizar um outro texto, mas o professor trouxe aqui o conto popular de Guiné-Bissau, O Tambor. Então, eu trouxe aqui
um conto que vocês podem utilizar ou não para fazer a leitura, mas já tem aqui uma sugestão, tá bom, pessoal? Então, professor, eu preciso usar esse conto? Não, mas eu posso utilizar como sugestão. Se eu não tiver outro conto aí na sala de aula, posso utilizar esse aqui de sugestão, que já fizemos uma leitura desse conto aí em uma outra aula. Então, o professor vai começar a ler esse conto aqui, juntinho com vocês aí na sala de aula. Se não der tempo de o professor terminar a leitura, leiam aí com o seu professor na sala de aula, escolha esse conto ou outros contos. Vamos ler um pouquinho desse conto? Vem cá, vamos com a gente. Olha só, conto popular de Guiné-Bissau, O Tambor. Vem da Guiné-Bissau, dos povos Bijajós, uma história que foi um macaquinho de nariz branco quem fez a primeira viagem à Lua. Dizem que os macaquinhos de nariz branco admiravam e gostavam muito de apreciar a Lua, queria conhecê-la melhor e talvez trazê-la para a Terra. Resolveram fazer uma viagem à Lua. Tentaram subir até ela de muitas maneiras, sem conseguirem. Dizem que foi o menor deles que sugeriu que se empolerassem, subissem uns em cima dos outros até chegarem à linda e brilhante Lua. Gente, o que será que aconteceu nessa história? Será que os macaquinhos de nariz branco conseguiram subir até a Lua se empolerando um em cima do outro? Você vai precisar ler toda essa história aí para descobrir. Então, o professor trouxe essa dica aqui de leitura. A leitura está completa, olha aqui. Vocês podem utilizar toda essa leitura para fazer na sala de aula ou escolher uma outra leitura. Tá bom, pessoal? Estamos aqui chegando no finalzinho da nossa aula. E hoje nós fizemos um planejamento da leitura e a organização e preparo para a apresentação. Vou deixar para vocês também aí a nossa avaliação. Se você gostou aí de falar um pouco mais de como fazer uma leitura de voz alta, entendeu aí que para fazer uma leitura bem feita, eu preciso fazer o quê? Treinar, estudar, dividir todas as partes, saber qual é a minha fala, a fala dos personagens, criar aí cenários, posso usar fantoches, eu posso brincar aí com essa leitura e deixar ela muito mais dinâmica, muito mais divertida. Então avaliei positivamente a nossa aula. Deixei para vocês uma sugestão de texto, procure outros textos e faça essa leitura para muitas salas. Eu tenho certeza que seus amiguinhos das outras salas irão amar ver você contando história, lendo um conto africano para eles. Estamos chegando no fim dessa aula. Conto com vocês nas próximas aulas, galerinha. Tchau, tchau. Até mais.